Edson, será que você é estranho? Tô vendo, tá normal aqui. E ele vai pro ar também. Ele vai, tá tudo direitinho. Bom, então vamos lá. O público ouviu o meu início, como é que é? Eu não sei o que aconteceu. Porque aqui no canal não aparece nem... Não parece que o programa... Bom, vamos lá. Vamos rápido, senão você... Então, chegou aí alguma coisa pro ar? Foi falando? Mano, manda a vinheta de novo, tudo, vamos lá. Não, mas fora isso, só começar de novo. Começa do zero, é isso? Vamos começar, Toninho. Vamos lá. Começou. Vamos lá, probleminhas técnicos aqui nesse começo do programa, mas está no ar. Está no ar mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. E eu começo mandando aqui a nossa saudação, o nosso boa noite para o nosso amigo Carlos Alexandre Rezende, que tornou-se membro do nosso canal. Falhou de novo? Alô? Estamos no ar? Segue o jogo. Não tá aparecendo lá no canal lá, meu. Isaías. Não tá aparecendo nada no canal. Fecha o som aí. Toninho. Tá vendo, então. Toninho, nós estamos ao vivo. Bom, então vamos lá, gente. Pedindo desculpa aí pelos problemas técnicos nesse começo do programa. Eu saudava aí a presença do nosso novo membro no canal. Muito obrigado a você aí que se associou conosco. Bom, no programa de hoje vamos destacar mais uma vez os graves acontecimentos aí da comunidade lá do Jacarezinho e o relato criminoso, o relatório criminoso divulgado pela polícia que procura responsabilizar as vítimas, os 27 executados na operação criminosa da polícia e bem como até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos destacar aqui a situação da pandemia no Brasil e no mundo, como no caso da Índia, né, onde corpos apareceram boiando no rio nas margens do rio Ganges, e no Brasil, onde há um esforço por passar uma situação de relativa melhoria, de estabilidade da situação, quando o país está ficando, inclusive, sem vacina nesse momento. Bom, vamos falar, destacar aqui as últimas pesquisas que apontam, mais uma vez, o crescimento da candidatura do Lula e também
ao lançamento da candidatura de um deputado do PSOL, da pré-candidatura à presidência da República. Bom, aqui nesse programinha desapareceu aqui algumas pessoas que estavam para mim aqui no YouTube, mas queria agradecer aqui a todos vocês que estão compartilhando, estão presentes, pedir a vocês que nos ajudem aí compartilhando, ao companheiro, a todos os companheiros que estão por aqui e anunciar aí a presença conosco hoje no programa para comentar as principais notícias do companheiro Edson Bota. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos ouvintes, internautas, telespectadores do resumo do dia. Vamos às notícias, né? Estamos já aí em cima da hora. Pois bem. Bom, então vamos lá. Vamos para a nossa pauta, começando justamente por destacar... Vou até pedir uma imagem da produção que a gente separou. Essa imagem, em 2014, o Bolsonaro fez a seguinte declaração, de que se ele não fosse candidato, ele gostaria de ser uma possibilidade de que ele fosse vice do Aécio Neves. Está aí a imagem que a produção separou para a gente. Né? Se eu não for candidato, quero ser vice do Aécio. Né? Essa imagem aí, essa declaração e as imagens são de 2014. Bom, agora aí vieram as eleições, todo o processo golpista, em que Aécio, o pessoal está reclamando que o som está muito ruim, dá uma ajustadazinha aí, produção, por favor, na saída lá, o pessoal está reclamando no chat. Bom, vieram as eleições, a prisão de Lula, todo o golpe, a prisão de Lula para evitar que ele fosse candidato e a fraude que permitiu aí a eleição do governo ilegítimo de Jair Bolsonaro. Bom, tudo isso aí com o PSDB, né, apoiando aí claramente o PSDB e toda a direita golpista, atuando como verdadeiros pais do Bolsonaro, né, apoiando o Bolsonaro contra o candidato da esquerda, o candidato substituto do Lula, o Fernando Haddad, do PT. Bom, agora, toda uma atuação do Aécio e de setores, não só dele, mas de outros setores do PSDB, vão indicando aí muito claramente que o Aécio, se não quer ser vice do Bolsonaro, está se insinuando. Bom, o Aécio, no meio da articulação que elegeu o Fernando Lira, né, o candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara, ele acabou virando presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Né? E nessa condição, ele voltou nos últimos dias aqui, voltou aí a apoiar abertamente a política reacionária do governo Bolsonaro. Desta feita, né, ele teceu rasgados elogios à Anvisa, né, que, por um critério totalmente político e atendendo aí aos interesses do governo norte-americano, como ficou declarado, inclusive na imprensa internacional, vetou a compra pelo Brasil da vacina Sputnik V da Rússia. Né? Nas palavras do Aécio, saí da reunião que ele realizou com a Anvisa, convencido de que estão zelando pela eficácia da vacina. Né? Ele acrescentou ainda, foi uma decisão dizendo que a decisão foi correta, né? E teceu rasgados elogios à política criminosa da Anvisa. Tem imagem aí, tem mais imagem, produção, coloca para a gente aí a próxima imagem aí do Aécio e do Bolsonaro, mostrando aí uma aproximação muito clara, né, de setores da direita, né, que vem aí no Aécio, né, ele que teve aí, que aparece aí ao lado do João Dória, se aproximando cada vez mais, né, do Bolsonaro, né, defendendo a política criminosa do governo, mostrando a divisão da própria direita, né, na medida que, enquanto alguns setores fazem ainda um esforço para emplacar aí um candidato alternativo,
um regra 3, um Biden, Joe Biden brasileiro, como destacou aí a imprensa mais uma vez nesse final de semana. Setores como Aécio Neves e outro procuram aí não só controlar o Bolsonaro, mas se aproximar cada vez mais dele e defender a sua política reacionária. Bom, boa noite para todo mundo aí que chegou pelo nosso canal, aí, pedindo desculpa pelos contratempos iniciais. Agradecer aqui o companheiro Ernesto Abdala Filho, que logo no começo do programa mandou aqui um generoso superchat para a gente, um bom exemplo aí, pedindo a você que siga, né? Não importa o valor, você pode dar aí de R$1 a 1 milhão, fique à vontade, mas nós precisamos muito da sua contribuição para sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário. Boa noite para Ana Teixeira, para Cristina Rocha, para Ana Matos, para a companheira Angelina, para o Leonardo Andrade, para todo mundo que está por aqui, a Silvia Mio, Luiz Bergosa, e um forte abraço. Eu tinha lido no começo aqui o companheiro Ernesto dizendo que estava nos acompanhando por conta da insônia, né? Não só por conta da insônia, obviamente, ele inclusive falou, porque ele que está a mais de 5, uma diferença de cerca de, acho que de 5 horas de fuso horário, né, dizendo que a insônia garantia que mesmo às 2 horas da madrugada, lá onde ele se encontra na Espanha, né, pudesse aí assistir, aí ter o prazer da gente ter a companhia dele aqui conosco. Bom, boa noite a todos vocês que nos acompanham, compartilhem adoidado aí o link do nosso programa e do nosso canal. Bom, e vamos na pauta, passar a bola agora para o companheiro Edson, porque em plena pandemia, o governo científico de São Paulo, do tucano Bruno Covas, e agora sob a liderança do prefeito do MDB, reduziu os gastos com auxílio aluguel. Conta pra gente a história, Edson. Foi detectado agora no mês de... em dados relacionados ao ano de 2020, que durante a pandemia, ao invés, né, de o governo de São Paulo ou manter ou aumentar o auxílio aluguel que era pago aí para as pessoas que teve a casa removida, ficaram em desabrigo por risco de desabamento, essas coisas, que é de R$400, ao invés de aumentar, diminuiu drasticamente aí no último período, a ponto, inclusive, Toninho, de os valores aí serem menores do que chegar a ponto de chegar a ser menor do que em 2014. Em 2020, pagava-se para 20, em 2020 pagava-se para 26 mil, não, em 2014 pagava para 26.286 pessoas. E agora, em 2020, estão se pagando para 23.815 pessoas. Diminuiu-se quase 3 mil pessoas aí o pagamento. Os valores também, os valores foram rebaixados. Em 2019, os valores estavam em 127.998.000. E em 2020 foi pago 116.692.000 reais, uma redução de 11 milhões. Quer dizer, até na pandemia, que é um momento ainda mais drástico, mais necessário para que esses auxílios sejam repassados para o povo, né? Como você disse aí, o governo científico do Bruno Covas, que agora está na mão do PMDB, ainda lucrou, tirou aí verbas que eram destinadas a esses recursos, que é o auxílio aluguel, do povo, com a questão da pandemia, da fome e do desemprego. Vai lá, também. Ok. Bom, vamos em frente, vamos entrar agora num dos temas centrais do nosso programa e da situação aqui no Brasil, né? Pela gravidade do episódio e pelo que ele representa, né? Desde a quinta-feira tem sido aí, ganho muito destaque, né? E ele é significativo no momento que o país está sofrendo um genocídio em massa, né? Hoje, daqui a pouco nós vamos falar dos dados, mas já são mais de 423 mil mortos, né?
mas o caso de Jacarezinho mostra que a direita não dá tréguas, né, e está disposta, não tem limites, né, para impor a sua política de terror e de massacre do povo. Bom, a polícia do Rio de Janeiro divulgou 48 horas depois dos acontecimentos na comunidade do Jacarezinho a lista dos mortos. Isso aconteceu no sábado, né, quando a lista foi apresentada, a lista dos 28 mortos, 27 da comunidade e mais o agente policial morto na operação. Bom, e hoje foi divulgado aí um relatório, a imprensa repercutiu o relatório divulgado pela própria polícia, e vamos destacar aqui alguns dados, né, que só confirmam o caráter de massacre, né, o caráter de chacina do episódio ocorrido nessa comunidade, que tem aí oficialmente cerca de 40 mil trabalhadores, 11 mil moradias, né, coisa de mais de 40 mil moradores, mas tem estimativas que apontam até um número maior. Bom, pois bem, um primeiro dado importante é o seguinte: segundo o próprio relatório da polícia, dos 27 mortos no Jacarezinho, né, apenas 4 eram alvo da operação da polícia, né, segundo a operação relatório da inteligência, né? Vocês lembram que a gente denunciou aqui no programa, né, nos nossos programas em geral aqui no nosso canal, o fato de que o governador do Rio de Janeiro, a própria polícia, saudou, né, o ocorrido de Jacarezinho como um sucesso, né, resultado aí da eficiência da polícia do Rio de Janeiro, né, numa operação que, segundo a própria polícia, teria sido preparada ao longo de 10 meses. Pois bem, no relatório da polícia foram listados aí 21 pessoas contra as quais foram expedidos mandatos de prisão, né, que sob a suposta acusação de que havia um aliciamento de menores para o tráfico na comunidade. Bom, dos 27 mortos, apenas 4 constavam dessa lista, eram alvo dessa operação. Obviamente que isso, nem de longe, nós vamos falar desse tema, justificaria a execução nem mesmo desses 4, porque ainda que de maneira ilegal, o judiciário não deu ordem de execução, até porque no Brasil não existe ainda legalmente, né, e a gente espera que nunca exista, a pena de morte, né? Mas a polícia, né, não é que ela foi lá e matou esses 4, que já seria uma barbaridade, né, um crime, né, uma política digna de um verdadeiro esquadrão da morte, né, que age totalmente por fora da lei. Não, a polícia executou 27 pessoas, né? Bom, no total, 12, segundo o próprio relatório da polícia, teriam alguma anotação por crimes relacionados ao tráfico. Muitos deles, né, já com sentença cumprida, né, gozando, por exemplo, do direito de prisão fora, né, cumprindo a pena em liberdade, né? Bom, e 9 dos 27 sequer eram alvo de qualquer processo na justiça. Quer dizer, 1/3 dos mortos não tinham nenhum processo, né, não eram alvo de processo algum na justiça. Bom, esses dados, né, são dados... obviamente que a polícia, como a gente vem destacando nos últimos dias, essa imagem é uma imagem muito forte, porque a polícia disse que foi aos becos, às vielas, né, a humilde e pobre comunidade de maioria negra do Jacarezinho para prover a segurança das crianças, né? Essa imagem é interessante porque ela mostra, imagina, né, um nível de segurança, né, que as crianças pobres, negras do Jacarezinho sentiram, né, diante do disparo de milhares de tiros que atingiram a estação do metrô, trem do metrô que passava pela região, farmácia, né? Atingiu todo tipo e levou aí à execução de pelo menos 8 pessoas dentro das suas próprias residências, né? Veja-se o nível de
o nível, né, da matança, né, do ocorrido lá naquela comunidade. Bom, o relatório da polícia é um documento político, né? Não tem exame de balística, não tem absolutamente nada, né? As próprias armas dos mais foram anunciados que participaram da operação, 250 policiais. Bom, e teriam sido recolhidas aí as armas de cerca de 10% dos policiais envolvidos, supostamente envolvidos. Deve ter sido aqueles que ficaram embaixo, esperando lá para dirigir o carro e não dispararam nenhum tiro. Né? Uma falsificação, uma fajutação, depois que a polícia, inclusive, removeu os corpos, né? Como sempre mexeu nas cenas de crime, para evitar qualquer tipo de investigação, ou pelo menos dificultar. Bom, só antes de passar para o Edson e até completar a notícia, né, como nós destacamos já ontem, no resumo da semana, os setores da esquerda procuram nutrir aí uma esperança, uma expectativa de pressionar para que se faça justiça. O problema é quem vai fazer justiça. Só para a gente ter uma ideia, há 23 anos aconteceu um massacre naquela comunidade, né, envolvendo aí elementos da polícia militar. Bom, até agora, só agora, alguns meses atrás, é que se iniciou o processo de julgamento dos acusados. Né? Todo mundo sabe que no Brasil esse aí é o modus operandi da polícia, né? Não existe. E clamar por justiça ao governo Cláudio Castro. Né? O PSOL tirou uma nota pedindo justiça ao governo Bolsonaro, né? Ao Ministério Público. Acreditar em conto da carochinha. Né? Veja-se que a polícia passou por cima até mesmo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo esse tipo de ação durante a pandemia, né? E dizendo que só em casos excepcionais. Não. A afronta foi tamanha que a própria polícia deu o nome à operação de Operação Exception, né? Para dizer que era... e o STF determinava que o Ministério Público tinha que ser comunicado. Pois bem, até essa fraude, o Ministério Público do Rio de Janeiro só foi comunicado depois de 5 horas, quando todo mundo provavelmente já estava morto, né? Quando a polícia já tinha realizado a operação de extermínio lá na comunidade. Edson, mas sobrou até para o STF no relatório da polícia, né? Os policiais civis aí do Rio de Janeiro, mostrando aí, inclusive, um caráter, né, bolsonarista, do ponto de vista não da luta contra as instituições antidemocráticas, que nem o STF, mas do ponto de vista da luta da direita contra a extrema-direita, né? Relataram aí que o crime no Rio de Janeiro está sendo aumentado por culpa do STF, que fica aí restringindo, né, durante a pandemia, as investigações da polícia em relação ao tráfico. Engraçado é que já foi mostrado aí por diversas vezes, né, Antônio Carlos, que o tráfico, inclusive, ele tem parceria com a polícia, né? Não é um negócio que um combate o outro, né? Tem até esquemas aí de mudar o dono da boca, né? Através da polícia. E aí, para comprovar esse relatório besta, né? Não vou nem falar falso porque é besta, porque como que seria? Porque a pandemia, porque eles deixaram de ir no morro, aumentou o tráfico, sendo que tem toda essa relação aí da situação do tráfico com a polícia. Eles tiraram uma foto dizendo que com a ausência dos policiais devido às restrições que o STF supostamente teria feito da investigação nos morros, etc., por causa da pandemia, eles tiraram umas fotos de barricadas, de coisas que já existem desde acho que quando tem um tráfico lá, tem essas barricadas, onde, inclusive, os setores têm barricada também das milícias, né? Eles colocam barricadas lá para cobrar pedágio de algum indivíduo que não é da comunidade. Então, foi feito esse relatório para também, como você disse, né,
mostrar que é um relatório muito político, sem nenhuma prova, sem nada de científico, de pericial, tudo na base da conversa. É isso aí. O relatório é aí uma armação muito clara. Está aí o governador Cláudio Castro, né, ao lado do Bolsonaro. Ele que é fanzoca aí do presidente ilegítimo, já declarou que ele é o candidato dele em 2022, e ele que foi levado ao governo por um esquema, uma verdadeira armação na disputa no Rio de Janeiro, que levou à derrubada do governador ultradireitista também, né, o Witzel. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Devolve para a gente aí, produção. Nesse clima de ditadura, daqui a pouco nós vamos mostrar também, vamos falar da mobilização contra o massacre no Rio de Janeiro, né? Vamos mostrar aqui cenas do ato em São Paulo, mas antes eu queria destacar aqui que a ditadura, né, que está instalada no Brasil, que muita gente insiste em apresentar como um regime democrático, né, um Estado de direito, né, coisa que não existe no Brasil, nunca existiu, né, mas os resquícios que haviam desse Estado democrático, eles foram enormemente eliminados, né, a partir do golpe de 2016. Bom, e se já está ruim, na Câmara dos Deputados, o Centrão está procurando intensificar esse regime ditatorial em favor dos golpistas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, né, ele que é do PP de Alagoas e que foi eleito com apoio de muitos setores da chamada Frente Ampla, né? É bom lembrar que a chamada oposição ao Bolsonaro se dividiu, né, e teve votos do Lira, não só contou com o apoio do Bolsonaro e daqueles que se reivindicam formalmente do Centrão, mas de amplas parcelas daqueles setores da chamada Frente Ampla, do PSDB, do DEM, né, e até de setores da esquerda. Né? Ficou evidente que a votação esmagadora, que inclusive garantiu que não houvesse segundo turno na sua eleição, porque houve aí o voto, inclusive, de setores da esquerda. Né? Para a gente ter uma ideia, o candidato supostamente apoiado, né, só para lembrar, pela esquerda à época, o Baleia, presidente do MDB, teve coisa aí de, se eu não me engano, 136 votos, quando só a bancada da esquerda, né, dos partidos que se dizem de esquerda, dava coisa de 130 votos. Né? Sem contar, então, a turma mais chegada ao próprio Baleia, ao DEM do Rodrigo Maia, setores do DEM, quer dizer, mostrou que o que houve muito aí foi trairagem, né? E o Lira, contra outro candidato também direitista, golpista, teve o apoio, inclusive, de setores da esquerda. Pois bem, a esquerda que parte dela apoiou Lira e que busca um acordo aí com os partidos da direita golpista na chamada Frente Ampla, e apresentar o Lira aí como um sujeito relativamente democrata e etc. e tal, agora está sendo acuado aí, porque o presidente da Câmara está preparando aí uma verdadeira emboscada. Ele pretende pautar nessa semana a votação de um regime para votar em regime de urgência uma série de alterações no regimento interno da Câmara dos Deputados. E o principal alvo é justamente a oposição, né? É reduzir a margem de ação da minoria no plenário. Né? Isso foi destacado na imprensa no dia de hoje, que entre as alterações que o Lira e o Centrão pretendem fazer, né? Ele que é aí aliado do Bolsonaro, está justamente a criar dificuldades, né, em torno dos artigos e dispositivos regimentais que hoje constituem o que é chamado na Câmara de kit obstrução. Né? Isso vem acontecendo desde a promulgação da Constituição lá em 1988. Né? Naquela época, a Câmara e o Senado modificaram os seus regimentos internos, procurando aí dar uma certa aparência democrática, permitindo algumas manobras da minoria. Né? Por exemplo, isso aí levou aqui durante
os últimos governos, desde Sarney até o governo Dilma, os governos fossem obrigados a negociar com a minoria, com a oposição, né? Uma vez que a oposição podia lançar a mão do recurso de obstrução do andamento da pauta da Câmara dos Deputados. Bom, o Lira está preparando para eliminar, junto com, obviamente, com o Bolsonaro, o Centrão está preparando para eliminar esses resquícios, né, democráticos aí no interior do regimento da Câmara dos Deputados, né, para permitir, literalmente, aí aqui não é um trocadilho, né, que o governo Bolsonaro passe o trator, né, isso na semana que o governo está sendo denunciado aí por distribuir verbas para a compra de tratores, né, para os deputados por preços 260% maior do que o valor de mercado, né? Foi denunciado aí nesse final de semana que os deputados receberam aí verba da ordem de 3 bilhões, né, para comprar trator. Então agora está aí, o Lira vai usar o trator para tratorar a oposição na Câmara. A manobra é importante também porque mostra que toda essa conversa aqui fiada, a campanha, de que o Bolsonaro está morto, de que não há articulações da direita, etc. e tal, nem de longe corresponde à realidade. Bom, por falar em Bolsonaro, eu vou passar para o Ed para ele comentar mais uma aí do governo, né, que nesse momento aqui há toda uma campanha, né, uma falsificação para mostrar que há um esforço de todos os governos, do governo federal, dos governos estaduais, em torno da questão da vacina. Bom, a notícia que o Edson vai contar para vocês diz respeito justamente à Fiocruz e à produção de vacinas no Brasil. Com você, Edson. O vexame aqui cabe à Fiocruz, né? É claro que todas as outras também, aqui no Brasil, também como o Butantan, que estão aquém da necessidade do povo. Foi uma farsa aí o que os governadores científicos mostraram em relação, supostamente científico, tipo Dória, né? E que ia dar vacina para o brasileiro e não tem nada. Mas a notícia vem da Fiocruz, né? De que a Fiocruz, que é um instituto ligado ao Ministério da Saúde, ou seja, ao governo federal, havia prometido fazer, junto com a Oxford, né? E prometido fazer a AstraZeneca e produzir ela aqui no Brasil numa certa quantidade, e em nenhum momento ele conseguiu chegar, né? A Fiocruz conseguiu chegar nem a 1/3 do que havia prometido. Segundo a matéria, ela está realizando uma vacina a cada 6,5 que é aplicada no Brasil. E ela havia prometido, né, queria produzir aí uma quantidade de vacina, e ela produziu simplesmente 1/4, né? Falou, no Brasil, para você ter uma ideia, até agora foram realizados 46,4 milhões de doses de vacina, né, até 6 de maio, e dessas 46 milhões, a Fiocruz só produziu 11 milhões, desde 31 de julho, quando foi assinado aí o contrato de comercialização com a Oxford para produzir a AstraZeneca. Agora, o mais interessante que é a matéria, né, mostra que é um problema bolsonarístico, isso daí, que a Fiocruz é uma entidade super conceituada, tem 120 anos, né, de existência, nunca teve a reputação abalada, né, no Brasil, sempre esteve à frente aí. Você que mora no Rio de Janeiro, você sabe, né, Toninho? Morou, né, no Rio de Janeiro. A Fiocruz lá, ela participou de vários programas de vacinação no Brasil, com qualidade, rapidez, eficiência, e simplesmente, de uma hora para outra, ela ficou ineficaz, não consegue realizar essa operação. Essa operação está sendo feita aí com muita dificuldade, né? Então, não poderíamos colocar essa questão na conta aí de um defeito técnico, né? É óbvio
que está se fazendo um esforço para que a vacinação no Brasil seja feita a conta-gota, né? E com isso, obviamente, aí produzir essa matança no país e que, através da pandemia e da crise epidêmica também, é ajudada aí para que os capitalistas possam ganhar mais dinheiro, enquanto o povo está sofrendo aí com desemprego, redução salarial e etc. É isso. Ok. A gente daqui a pouco fala mais de vacina, fala mais da situação da Covid no Brasil e no mundo. Mas eu queria... pode voltar para mim aqui, produção. Eu queria, antes da gente seguir na pauta, agradecer aqui aos vários superchats, as importantíssimas contribuições dos vários companheiros aqui até agora no nosso canal. Eu já falei do companheiro Ernesto Abdala, agradecer também ao Sou Eu, né, pela contribuição muito importante, obrigado, camarada. Desta vez eu consigo, o Luiz Bergosa e também a companheira Carla Silva, né, a nossa saudação aí aos companheiros do Brasil e do outro lado do mundo, lá do outro lado do oceano, na Europa, contribuindo com a gente, ajudando a fortalecer esse canal combativo, independente, revolucionário. Um canal de gente que não só fala, né, que não são analistas que acompanham simplesmente a realidade, né, mas são pessoas que fazem isso para conhecer a realidade e intervir nessa situação. Como nós vamos ver agora num vídeo desse final de semana, né? Nesse final de semana teve atos aí de protestos pelo país afora contra o massacre lá em Jacarezinho. E eu queria mostrar aqui, mais uma vez, a intervenção do companheiro Juliano Lopes, que é membro da direção do nosso partido e da coordenação do coletivo de negros João Cândido, a intervenção do companheiro no ato realizado aqui em São Paulo contra o massacre do Jacarezinho e que apresenta aí vários aspectos importantíssimos da nossa política, do nosso chamado à mobilização, com um programa não para reivindicar, né, que a justiça faça justiça, né, a justiça do STF, a justiça do Moro, acreditar nessa instituição e na polícia, obviamente, ludibriar o povo. Bom, vamos ouvir a intervenção do companheiro Juliano, porque ela é importante, que mostra, né, aspectos de qual deve ser o programa do povo pobre, do povo negro, na luta contra o genocídio, a ação terrorista, né, da polícia contra a população trabalhadora. Pode soltar, produção. Boa noite, companheiros. Boa noite. O que aconteceu no Jacarezinho não se trata de um acidente, não se trata de desvio de conduta, mas é a prática regular, orientada pelas forças de repressão do Estado. Eu gostaria de destacar que os autores da chacina fazem parte da polícia civil e não da militar, o que mostra que a polícia precisa ser dissolvida de cabo a rabo. Não basta só o fim da polícia militar, mas o fim de todos os órgãos repressivos, que são eles que promovem essas matanças na periferia. Não dá para esperar mais a chamada justiça. A justiça é o Sérgio Moro. A justiça arquivou os processos do Carandiru, vai arquivar de Osasco, vai arquivar os da Candelária. Policial que mais mata é promovido. A gente precisa se organizar para lutar pelo direito de autodefesa das comunidades pobres. A comunidade, o povo trabalhador, tem o direito legítimo e democrático de reagir à altura diante dos ataques cometidos pela polícia militar. Nesse sentido, toda reação violenta é legítima contra os órgãos de repressão que estão matando a população pobre nos becos, nas favelas e nas ruas. Eu saúdo a iniciativa de ir para as ruas e se manifestar. A política de ficar em casa não resultou em nada, só em 500 mil mortos e o aumento da atividade policial e repressora nas comunidades. É isso, companheiro, um grande abraço, vamos marchar.
assassina! Eu quero o fim da polícia assassina! Dona Letícia Parque. Ok, vocês viram aí a intervenção do companheiro Juliano Lopes, da coordenação do coletivo João Cândido, nos representando aí no ato aqui em São Paulo contra o massacre, né? Protestos vêm acontecendo em todo o país, né? A comunidade está revoltada. Essa imagem bonita aí dos protestos, essa que a produção vai colocar agora para a gente aí na própria comunidade, né? Gente humilde, gente trabalhadora, né? Alcançada aí pelo massacre, pela política de terror, né? De perseguição, de morte, covardes, né? Dos genocidas que agora estão fazendo campanha política fascista, né? Procurando acusar as vítimas, né? Um bom número delas que morreram com um tiro na cabeça, né? Deixando claro que se tratou de covardes execução, né? Tem lá o vídeo que está lá no nosso Twitter do DCO, do Diário Causa Operária, né? Mostrando aí cena de como é o modus operandi da polícia, fuzilando gente caída no chão, né? Com tiro na cabeça, já pessoas sem poder... A comunidade denunciou, né, que várias pessoas que se renderam, né, com as mãos para o alto, sendo fuziladas mesmo assim, né? Bom, é necessário levantar uma mobilização em todo o país, né, não alimentar nenhuma ilusão de que as instituições falidas do regime golpista que nós temos aí, né, do regime de perseguição e massacre do povo, vão elas resolver o problema, né, que não seja pela mobilização dos próprios trabalhadores, inclusive a defesa da autodefesa, como colocou aí o companheiro Juliano. Bom, agradecer aqui o superchat da companheira Edna Castro, né, que lembrou aqui vários massacres: Candelária, Carandiru, Carajás, Unai, Guaíra, Papuda, Jacarezinho, Realengo, Roosevelt, Vigário Geral, etc. Assim seguem matando, né? O companheiro Leon Trotsky também, que mandou aqui a sua contribuição. Muito obrigado, companheiros. Participem, contribuam, né? Esse canal depende da sua contribuição, da contribuição da nossa audiência seleta, combativa, de gente que quer conhecer e transformar a realidade, e para isso é fundamental uma imprensa independente, combativa, revolucionária, como é a Causa Operária TV. Bom, seguindo na nossa pauta, vou passar para o Edson, né, destacar os dados da Covid no dia de hoje. Bom, há um esforço enorme, Edson, para mostrar que está tudo às mil maravilhas, né? Qual é a campanha agora? O que a imprensa está tentando mostrar, convencer a gente? Apesar de que a gente sempre ressalta aqui, né, que segunda-feira os dados são enganosos, porque a maioria dos institutos aí que fazem o levantamento não apresentam, né, as secretarias de saúde não apresentam os dados, né? Inclusive nesse dado que nós vamos apresentar agora, das últimas 24 horas, abertamente é estabelecido que o estado do Ceará não apresentou nenhum dado. Então a gente já está com a defasagem do estado do Ceará, sem contar os que apresentam os dados, e isso nem representa a realidade. Mas mesmo assim, a imprensa está se aproveitando aí de que tem essa segunda-feira, né? E tem essa falta de informação para levantar de que nas últimas 10 semanas, essas 24 horas foi a menor incidência de morte no Covid, apesar de que ficou em 889 mortes, quase 1.000 mortes nessas condições, né, de falta de informação. Segundo eles, a imprensa, que quer mostrar um otimismo, apesar de ser quase 1.000 mortes, dizendo que desde o 1º de março que essa quantidade não é inferior a esse número, né, de número de mortes. Com isso, nós chegamos à marca aí de 423 mil mortos e 423.229 mortos. E teve ontem, né, nas 24 horas, 25.200 casos, e a gente chegou a 15 milhões
209.990 casos confirmados de Covid. Obviamente, reforçando novamente, em cima dessas condições que a gente está vendo aí de maquiagem total dos números, esconder, não passar os dados, etc. Mas já mesmo assim já é um número muito alto, mais quase 1.000 casos detectados nas 24 horas de Covid, Toninho. Vamos lá. Ok. Só para... tá aí, ó, a produção colocou o quadro aí dos estados, né? Lembrando que esse dado aí, esse que o companheiro Edson apresentou, que a gente tinha separado aqui foram os dados divulgados à tarde pelo Ministério da Saúde, né? Nesse final de semana aí São Paulo superou a marca de 100 mil mortos, né? Aí o sucesso, o êxito do governo genocida do João Dória, né? O garoto propaganda da vacina que não existe para a população. Bom, e só mais um dado. Agora à noite, já depois do começo do programa, aquele consórcio da imprensa golpista divulgou a versão deles dos dados, né? Com base em informações das secretarias estaduais de saúde. E eles apontaram o seguinte, que o país teria tido 1.018 mortos, contrariando aí a versão da tarde do governo federal. E, de qualquer maneira, é o seguinte, com esses números, a gente já está aí há 55 dias em que a média de mortes é superior a 2.000. Hoje a média está, no dia de hoje, nos últimos 7 dias, 2.087 mortos, né? Quer dizer, como o Edson destacou, isso aí está longe de ser uma situação tranquila, né? Que reflita aí, possa significar uma melhoria da situação, ainda mais quando o número de casos é absurdamente alto, né? O número de casos, 25 mil registrados no final de semana, né? Como o Edson falou, que é sempre o dia de menor registro, porque não funciona o serviço de registro em muitas regiões do país. Bom, nós vamos em frente, né? Daqui a pouquinho não vamos falar mais de Covid em nível internacional, porque, obviamente, essa situação não aponta nenhuma perspectiva, que a gente não tem nada para comemorar, né? E eles mesmos, nós denunciamos aqui que eles reabriram tudo aí por conta do Dia das Mães, a segunda data em vendas do comércio, né? E já estão dizendo que agora estão se preparando para culpar o povo de que o pessoal foi na casa da mãe, ver a mãe, e se aglomerou, teve festa, almoço na casa da mãe, e que aí, mais uma vez, o povo vai ser culpado, né, pela propagação do vírus, porque o que não falta é colocar culpa no povo. A polícia coloca a culpa na comunidade do Jacarezinho por ter morrido, e o governo Dória, Bolsonaro, etc., colocam a culpa no povo por morrerem de Covid. Quer dizer, de um jeito ou de outro, o povo, segundo essa direita, é sempre o culpado. Bom, refletindo aí a situação de revolta da população, ainda que de maneira limitada, aqui sempre quando a gente fala de pesquisa, né, a gente sempre destaca que a pesquisa é um retrato deformado, né, e é parte sempre de uma campanha do interesse de quem está divulgando, de quem está patrocinando, realizando a pesquisa. Mas o grupo Atlas realizou aí uma pesquisa que foi divulgada hoje, né, apontando que somente o ex-presidente Lula, né, teria aí tido um crescimento. Bolsonaro teria crescido no último. Eles já preparam até uma desculpa para o crescimento, né, do Bolsonaro, a imprensa capitalista, dizendo que ele cresceu por conta da volta do auxílio emergencial, né? Então, segundo a pesquisa, o povo teria ficado feliz, né, de receber aí uma parcela do povo, R$250 de auxílio emergencial. Se fosse para uma pessoa só, daria menos de R$10 por dia. Mas é para uma família, né? R$250, R$10, menos de R$10 por dia. Né? Isso quando esse auxílio miserável que era, já foi de R$600. Mas, quer dizer, de 600 para 250, o povo teria ficado feliz
E aí, como vocês estão vendo no gráfico apresentado aí pelo Instituto Atlas, o Bolsonaro teria recuperado uma parte aí do seu apoio, chegando a 37% de intenção de voto num eventual segundo turno, com esses candidatos que foram apresentados aí. O outro candidato que cresceu, e esse aí teve o maior crescimento, né, teria saltado de 27% para 33%, né, um crescimento de mais de 20% nas intenções de voto, foi o ex-presidente Lula, que teria chegado aí no primeiro turno a 33%. Bom, se vocês olharem lá embaixo, né, tá todo mundo decrescendo, né? O Moro, por exemplo, que na última pesquisa que foi feita por esse instituto aí, na penúltima, lá em janeiro, no começo do ano, chegou a ter supostamente 11%, teria caído aí para praticamente quase a metade disso, pouco mais de 6%. Né? Mas todos os candidatos aí ou ficaram na mesma, né, os pré-candidatos, ou não cresceram. Bom, a pesquisa também teria perguntado, se é que a gente, né, dá algum crédito à pesquisa, de que a pesquisa foi de fato feita e teria ouvido pessoas. A gente quase nunca conhece pessoas que foram ouvidas por essas pesquisas, né? Mas a pesquisa teria também examinado a situação num eventual segundo turno, né? A gente tem a imagem aí também dos resultados do segundo turno, pode colocar para a gente aí, produção? E onde foi feita a pergunta aos eleitores, né? E aparece aí, ó. Bom, no segundo turno, vocês veem aí que a direita sempre é o Bolsonaro, né? Levando em consideração aí a manipulação da pesquisa de dizer que o Bolsonaro estaria garantido no segundo turno, né? Supostamente. Então, na primeira linha você tem Lula versus Bolsonaro. Então, Lula é o único que tem uma margem de votos comparado com o Bolsonaro acima da margem de erro, né? Ele tem a margem de erro da pesquisa aí, coisa de 3 pontos percentuais, e ele alcança 45,7% contra 41%. Portanto, mais de 4,7% de diferença, né, entre o Lula e o Bolsonaro. Bom, o caráter claramente manipulador da pesquisa fica evidente aí naquele que é o segundo mais cotado no segundo turno, o Mandetta, né, do DEM, né, ministro do Bolsonaro da Saúde, né, mostrando aí claramente que tem uma campanha, né. Quando você olha o resultado da pesquisa, você já percebe qual é o interesse de quem está divulgando a pesquisa. Então, um dos interesses muito claro da pesquisa divulgada hoje é projetar o Mandetta, né, que aparece aí como sendo o segundo melhor colocado, né, para disputar com o Bolsonaro, e na margem de erro ele até teria um pouquinho a mais que o Bolsonaro, 1,9% a mais que o Bolsonaro no segundo turno. Também é agraciado pela pesquisa, né, muito bem agraciado, o Ciro Gomes, que no segundo turno não tem nem, no primeiro turno, não tem nem 10% de intenção de voto, mas supostamente, segundo essa pesquisa, conseguiria saltar aí para quase 42%, e na margem de erro ganhar do Bolsonaro aí uma diferença de 1%, praticamente um empate técnico. Bom, fica visível que a pesquisa ela superestima o Bolsonaro, né? Procura atribuir uma força que é parte da campanha, não só dos bolsonaristas, obviamente, mas também da direita, de apresentar o Bolsonaro como algo imbatível, né, que só poderia ser derrotado por uma frente em que tivesse aí um candidato apoiado pela direita, né, e que, logicamente, aí há pressão para que o Lula procure se apresentar como um candidato com compromissos com a direita, mas, principalmente, o objetivo é apresentar que tem outros candidatos, né, da direita, que não o Bolsonaro, como nessa pesquisa aí se destacam o Mandetta e o Ciro Gomes como candidatos que poderiam aí ter um percentual para ganhar do Bolsonaro. Quer dizer, conto da carochinha, né?
Mandetta é do DEM, não tem nenhum partido que tenha apoio minimamente popular, né? Ele é o médico, supostamente o deputado que foi ministro da Saúde, né? Justamente no começo da pandemia, e que agora está fazendo malabarismo para procurar e se apresentar como crítico do Bolsonaro. Mas ele ajudou a edificar essa obra, né, monstruosa de 420 e tantos mil mortos oficiais, que na realidade, como já foi demonstrado aí por vários institutos, são mais de 600 mil mortos, e ele é sócio dessa obra. Bom, e o outro beneficiado aí, um dos destaques, né, do grupo direitista, o Ciro Gomes, né, que já disse que, se for o caso, prefere apoiar o Bolsonaro, fugir para Paris novamente, né, do que ver aí uma vitória do PT e do Lula, né? Um político direitista que muito claramente não tem apoio popular e que seria necessária uma enorme manipulação para conseguir evitar que ele, diante de uma eventual candidatura do Lula, né, se não tirarem o Lula do páreo, que ele não tenha muito menos voto do que na eleição passada. Bom, está aí a falsificação, a manipulação, a gente registra só para destacar, né, que a imprensa, as pesquisas, institutos de pesquisa junto com a imprensa capitalista estão procurando aí erguer a sua alternativa, a chamada terceira via, contra o Lula, né? Porque contra o Bolsonaro não é, porque como a gente mostrou no começo do programa com a Aécio Neves, eles estão dispostos a apoiar até mesmo o Bolsonaro, né, se for para derrotar a candidatura do ex-presidente Lula. Bom, dando uma forcinha nesse esquema, hoje tem uma novidade no pedaço, né, que é o lançamento de uma pré-candidatura do PSOL. Para contar aí sobre esse fato aí e analisar o problema, o companheiro Edson Dorta. Vai lá. Depois que a gente viu esse cenário, né, de manipulação por parte da direita em torno da candidatura do Bolsonaro, da candidatura da Frente Ampla e da tentativa de enfraquecer a candidatura do Lula, nós temos uma novidade de uma pré-candidatura. O PSOL, né, através do Glauber Rocha, deputado carioca ali do PSOL, né, hoje em entrevista em rádio, ele disse que se o partido aprovar a pré-candidatura dele, ele vai topar essa parada aí de dividir os votos da esquerda, sim. Vamos dividir os votos da esquerda, e pior, né? Ele fala que os votos que ele quer dividir da esquerda terá como prioridade a luta contra o Bolsonaro. Olha só que lindo. E ele fala que o partido está dividido, mais de 10 tendências aí, correntes políticas que tem dentro do PSOL, né, que é uma verdadeira federação de correntes políticas, já pediram para ele colocar o nome, Toninho. Então, nós já estamos aí estamos vendo a gestão aí, né, de uma candidatura aí de esquerda para combater a candidatura do Lula, além da candidatura do próprio Ciro Gomes, né? Ok, é isso aí. São as articulações da esquerda. Está aí a parte da bancada do PSOL que apoia a candidatura do Glauber, né? A Sâmia Bonfim, o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, a Sâmia, que é a esposa do próprio Glauber. A Erundina também está na jogada, né? Está evidente o seguinte, que obviamente que a candidatura também é uma candidatura para negociação, porque é o esquema da política burguesa, né? Os candidatos do PSOL, ou que estão no PSOL, porque dá para saber se eles vão ser candidatos do PSOL, como é o caso do Marcelo Freixo, né, que está aí no mercado negociando, né, em que partido ele vai ser candidato para ter o apoio mais amplo possível aí de setores da direita, e se for preciso ele vai dar tchauzinho para o PSOL, né, como fizeram vários dos carreiristas que ocuparam a legenda, que é uma espécie de barriga de aluguel, né, para gestar políticos que depois vão fazer sucesso nas fileiras da burguesia, né? Volta para mim aí, produção. É o caso, por exemplo, aí do Randolfo Rodrigues, que está na rede, né? É o caso de vários outros políticos
Bom, agora nós temos aqui o caso em São Paulo do Boulos, que entrou no PSOL para ser candidato em 2018 e agora já se lançou candidato a governador de São Paulo, com um entusiasmo enorme da direita, né, que vê na candidatura do Boulos a oportunidade aí, de tirar votos dos setores da esquerda que poderiam levar aí a uma derrota do PSDB, de uma das alas dos tucanos, né, seja do próprio PSDB, ou seja, de setores tucanos que concorrem por outros partidos, como é o caso do Márcio França, pelo PSB, ou quem sabe até do Geraldo Alckmin, que está anunciando que pode ir para o PSD. Bom, a esquema da candidatura do PSOL é parte dessa negociação, né, é parte do esquema para fazer um serviço aí à direita, né, e, quem sabe, colher com isso, como de costume, alguns míseros dividendos eleitorais. Bom, vamos agora para a nossa pauta internacional. Vou começar destacando aqui a Colômbia, né, onde o presidente direitista, o Iván Duque, né, mandou aí reforços, né, tropas federais para reprimir a população em Cali, né, que é o epicentro, o local, a cidade onde se concentram aí os protestos e enfrentamentos que ainda já levaram à morte de, pelo menos, né, eu não vi dados atualizados agora, mais recentemente, mas os últimos números divulgados falavam de 37 mortos, né? O Iván Duque fez uma visita surpresa lá a Cali, ficou lá por algumas poucas horas, e ele disse o seguinte, garantiu que possui 2.100 homens destacados e mais 10 mil homens da Polícia Nacional para reprimir a situação naquela região, né? Na região, além de toda a operação de massacre, de repressão das forças policiais contra os manifestantes, né? Um destaque dado aí nos últimos dias é a ação de setores paramilitares, né? Muito comuns na Colômbia, que se juntaram aí às famílias ricas, às seguranças contratadas pelos setores mais ricos, para atirar indiscriminadamente contra a mobilização do movimento indígena, né? E o que foi denunciado aí pelo deputado Feliciano Valência, que é uma das lideranças indígenas, e fez essa declaração ao jornal El País, né? Isso aconteceu aí no setor de Canhas Gordas, desculpe, numa estrada que liga Cali a Jamundi, né? Segundo informou a Associação Indígena Cabildos del Norte. Então, a situação segue, o povo continua rebelado, né? O exemplo da Colômbia, a gente vem destacando aqui, é um exemplo muito importante, porque aí se deu aí uma política de a revolta popular, né, que explodiu, superou a política conciliadora das direções da esquerda, da burocracia sindical, né? O governo está procurando retomar aí essa política de um entendimento. O governo foi obrigado a recuar, a retirar a reforma tributária que estava para votação no Congresso Nacional. Ontem nesse final de semana, um artigo do The Economist, que foi republicado aqui no Brasil pelo Estadão, disse o seguinte, que era necessária a reforma tributária, né, que é defendida pelo governo do Duque, mostrando claramente que esses governos de direitista como o Duque na Colômbia, Bolsonaro no Brasil, eles não são exceções, eles são executores da política, né, reacionária, direitista, do imperialismo mundial contra o povo latino-americano, né? Eles são as ferramentas, os veículos que a direita, que a burguesia tem para impor essa política contra o povo. Se puder ser com outro, né, se puder ser com um outro político de aparência mais democrática, que vá. Né? Vá lá um Aécio Neves, um Mandetta, um Ciro Gomes, um João Dória. Se não, né,
o imperialismo internacional não está preocupado com a aparência, está preocupado é que faça efeito, que tenha resultado. E se, às vezes, o imperialismo pressiona ou coloca aí a possibilidade de construir uma alternativa a esse governo, é diante da crise que esse governo se encontram, né, diante do enfrentamento popular às políticas que eles colocam em prática. Mas de modo nenhum de que não há um consenso, né, da parte da burguesia em relação a todas essas medidas, como ficou aí a declaração de apoio, muitas matérias, aí, não só essa do The Economist, mas várias matérias na imprensa internacional, apoiando a reforma tributária que a burguesia quer impor, também já está discutindo aqui no Congresso brasileiro, para fazer com que a população pague mais imposto, né? E para livrar ainda mais o lado, os interesses dos capitalistas que parasitam o Estado nesse momento de crise, cada vez mais, né? O capitalismo em crise, o parasitismo aumenta. Agradecer aqui ao Jesus Era Humano, nosso companheiro, Jesus que está entre nós e contribuiu aqui, dando um bom exemplo, né? Vocês todos aí precisam seguir o exemplo de Jesus e contribuir também, né, com a Causa Operária TV. Fazer como fez também aqui a companheira, mais uma vez, a companheira Carla Silva, né, que mandou um gatinho aqui para a gente, obrigado. Né? Agradecendo aí a participação e a contribuição. Opa. Bom, vamos em frente. Um probleminha aqui na minha visualização no canal, mas eu acho que seguindo em frente, se tiver algum problema, vocês avisam aí para a gente nas mensagens aqui. Para mim, deu uma quedinha. Nós vamos seguir na nossa pauta. Opa, tudo normal. Desta vez, agora destacando mais um massacre na Palestina. Quem vai contar para vocês aí é o companheiro Edson. Hoje, segunda-feira, né, foi detectado aí um conflito violento em Jerusalém, né, na faixa ali de Gaza, entre os palestinos e os israelenses, né? Os israelenses contam a versão de que os palestinos teriam jogado foguetes para o lado de Israel e eles, obviamente, jogaram bombas na cabeça aí dos palestinos, matando 20 palestinos, inclusive 9 crianças, né? Sei lá, obra do destino, os foguetes que os palestinos jogaram pro lado de Israel, supostamente teriam jogado, não atingiu ninguém, porque Israel supostamente teria lá uma defesa supersônica que impediu que esses foguetes atingissem a cabeça do povo, apesar de ter tocado sirene, feito um monte de coisas espalhafatosas lá, né? Na verdade, mostra aí a repressão que Israel produz aí sobre os palestinos nessa faixa de Gaza, né? É sabido no mundo inteiro que isso daí é quase uma penitenciária palestina em relação aos israelenses, e eles se mantêm através desse esquema aí, de conflitos armados, bomba na cabeça, intimidando através da força. É isso, Toninho. Só queria complementar, né, que os acontecimentos de agora, no decorrer do dia, pela manhã, Israel, numa provocação muito clara, fechou o acesso dos palestinos, né, a uma região aí formada considerada sagrada, né, pelos palestinos, né? Houve uma forte repressão e mais de 300 pessoas ficaram feridas, obviamente a maioria, porque também aí no meio houve muita confusão, era uma área comum, né, frequentada tanto pelos israelenses como pelos palestinos. Chama-se Sociedade do Crescente Vermelho Palestino. Exatamente. E as tropas israelenses reprimiram duramente, né, provocando aí, muita gente ferida, e eu queria destacar, né, como o Edson, parece o Rio de Janeiro, né? A polícia acusa o outro lado, mas entre a polícia é só um morto, que sabe-se lá se não foi tiro amigo da própria polícia, né? No caso de Israel, é 20-0, incluindo
mataram os criminosos, genocidas, 9 crianças, né, dentre os mortos do lado palestino. Bom, para a gente ir fechando o programa, vamos destacar aqui o caso da Índia, né? A imprensa internacional divulgou que a Índia tem corpos jogados no rio Ganges, né? E a Índia atingiu aí a marca de mais de 4.000 mortos diários, né? Já por vários dias seguidos, causando aí uma enorme preocupação no mundo, né? Segundo próprias declarações da Organização Mundial de Saúde, né? Porque, bom, primeiro a gente precisa destacar que a Índia tem 1/6 da população mundial e a situação se mostra claramente fora de controle, né? Já há vários dias o país registra mais de 400.000 novas infecções por dia, né? No total, a Índia já tem quase 23 milhões de infectados. É o segundo maior número de infectados, perdendo apenas para os Estados Unidos, mas num processo de rápida aceleração. Você veja aí que 400.000 novos casos por dia, né? Isso casos confirmados, divulgados, né? E nesse momento a Índia teria aí supostamente 246.000 mortos, que semana passada a gente divulgou aqui um estudo da Universidade de Washington, que apontava que o Brasil teria pelo menos aí 600.000 mortos, né? E os números da Índia também não são nada... a Índia estaria bem próximo disso. Quer dizer, o governo direitista da Índia, né, está também sendo acusado aí por uma enorme falsificação dos dados, né? Bom, e a preocupação da burguesia mundial, obviamente, não é com o povo da Índia, né? Não é com a população pobre daquele país de população gigantesca, né? 1,3 bilhão de habitantes, mas é que, veja só, se você tem aí um país que representa a população, 1/6 da população mundial, né? Onde estão presentes aí interesses comerciais importantes, né? Tem gente da Índia viajando para o mundo todo, né? Isso aí representa uma situação de instabilidade para o mundo todo, né? E mais ainda, declarações recentes apontaram que a variante, que a mutação que vem se desenvolvendo na Índia, ela é mais poderosa, né? E poderia, inclusive, aí está se analisando a possibilidade de que ela diante dela não tenha vigência, não tenha validade as vacinas que estão colocadas aí no mercado, né? Bom, a situação da Índia, inclusive, ajuda a explicar muito claramente a situação que a gente tem em todo o mundo, né? Os últimos pronunciamentos nos últimos dias aí, inclusive dos Estados Unidos, supostamente a favor da suspensão das patentes. É evidente que para todo um setor do capitalismo, do imperialismo mundial, a situação ela já está totalmente fora de controle e a venda das vacinas, a produção limitada e a venda que está dando lucro para os capitalistas do setor, para os grandes monopólios da indústria farmacêutica, não é um elemento que nesse momento agrade a maioria dos capitalistas do mundo, que precisam conter a pandemia porque seus negócios estão seriamente arriscados, né, diante da permanência da pandemia e da revolta popular que a pandemia cria. Veja-se a situação, né, da Colômbia, veja-se a situação na América Latina, e situação essa que, se não for contida, como nós estamos vendo na Índia, pode se espalhar pelo mundo todo, né? Pode dar lugar aí a uma preocupação com uma terceira, ou já a essa altura, não sei se seria a terceira ou quarta onda na Europa, né? É uma preocupação, quer dizer, a preocupação do imperialismo não é uma preocupação humanitária, obviamente, né? Mas é a preocupação com seus lucros, com seus negócios ameaçados aí, né? Pela continuidade da pandemia, e por isso aí o debate, né? Ainda que
como disse a representante comercial dos Estados Unidos, a longo prazo, né, em torno da suspensão negociada das patentes da vacina. Bom, nós vamos ficando por aqui porque deu a nossa hora, né, chegou a hora de ir. Mas a gente convida você a continuar aí com a programação da Causa Operária TV, chamando a atenção que amanhã, terça-feira, é dia de análise política da semana e transmissão simultânea com o canal 247, que você pode acompanhar aqui e deve acompanhar aqui no nosso canal amanhã, a partir das 16 horas. Né? A gente agradece aí a participação animada de todos os nossos amigos internautas aqui no nosso chat, a todos que contribuíram, a você que não contribuiu ainda, mas pode contribuir, né, depois, né, pode se tornar membro aqui do nosso canal, e, de qualquer maneira, a gente agradece muito, a gente volta amanhã, a partir das 20h30, tem mais resumo do dia. Um forte abraço para todos e uma boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos e todos os ouvintes, internautas, telespectadores do Resumo do Dia. Até segunda. Valeu. Obrigado, produção.